Olá, meus queridos, graça e paz, que privilégio, mais um dia, nós, nesta manhã tão bonita, refletirmos sobre as verdades da Palavra de Deus, que privilégio nós temos, né? E eu gostaria de meditar com você nesta manhã, neste momento que você está assistindo. Você é filho de Deus? De fato, você é filho de Deus? Porque existe um jargão que as pessoas aí fora, né, pelo mundo afora, falam: eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Mas será que de fato todos são filhos de Deus? E quando nós pensamos nessa questão de sermos filhos de Deus, né, quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, quando nós somos concebidos ali, nós temos um pai, nós temos uma mãe, e a partir desta união, aí nós somos gerados. E quando de fato as pessoas falam que nós somos filhos de Deus, nós também precisamos passar por este processo de sermos gerados. Carnalmente falando, o nosso pai e a nossa mãe nos gera. E espiritualmente falando, como que seria isso? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nos seus versículos ali de 12 a 17, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta e, dentre muitos comentaristas e teólogos, denominam esta carta com um peso doutrinário e teológico muito grande. E aqui ele está nos ensinando, a palavra de Deus nos ensina, que para nós sermos de fato filhos de Deus, há algumas implicações. Por exemplo, no verso 14, diz assim: Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas como que nós somos guiados? Porque a palavra fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Como que nós nos tornamos, ou o que é necessário para que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus? Existe um caminho que se chama Jesus. Este caminho, que se chama Jesus, ele foi feito pelo Deus na pessoa do Filho, que é Jesus. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse também que ninguém vem ao Pai
senão por mim. Ora, se Jesus é o caminho, e através dele nós de fato nos tornamos filhos, e aí tenhamos o Espírito Santo, então esse capítulo 8, no versículo 14, nos mostra a maneira de sermos guiados pelo Espírito. E ele continua então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você o recebe como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita permanentemente no seu coração. E no verso 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Esse espírito de adoção é o Espírito Santo. E é neste momento, quando eu e você passamos pelo processo de regeneração, da salvação, nós recebemos esse Espírito, que se chama Espírito Santo, e nesse momento nós nos tornamos filhos por adoção. E o versículo 15 fala nesse, baseado no qual clamamos: Abba, Pai, papai querido, papaizinho. Essa é a expressão no original. E quando nós o recebemos, nós nos tornamos filhos por adoção. O próprio Espírito, que diz ali no versículo 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí sim, neste tempo, neste momento, nós, a partir deste processo, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí ele então continua ali no versículo 17, que uma vez que nós de fato nos tornamos filhos, no verso 14, nós passamos pelo processo de adoção no versículo 15, o próprio Espírito testifica que de fato nós nos tornamos filhos. E a partir disso nós nos tornamos herdeiros. Porque diz aqui o verso 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Numa família terrena existe um pai e uma mãe. Se unem através de um casamento, geram filhos, e esses filhos se tornam herdeiros dos bens que os seus pais constituíram neste mundo. Então, se os pais adquiriram carro, casa, outros empreendimentos, a partir do falecimento de ambos, os filhos automaticamente se tornam herdeiros, no sentido assim de possuir aquilo que já era deles. Porque os filhos já são herdeiros e eles só vão tomar posse daquilo que de fato era dos seus pais. Então no versículo 17 fala: se somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, todas as promessas que Deus tem para a sua vida, no tempo presente você já goza delas, e no tempo futuro você também gozará, tanto no presente quanto no futuro. Que palavra abençoada que Deus nos traz na sua revelação, que de fato nos traz o discernimento. Porque aqueles que acham que são filhos de Deus e não passaram por esse processo, estão sendo enganados. De fato, para nós sermos filhos de Deus, a carta aos Romanos também nos ensina sobre isso. E se você, hoje, não é filho de Deus e deseja se tornar filho de Deus, eu te convido neste momento para orar. Eu te convido neste momento para entregar a sua vida a Cristo Jesus, para que Ele seja o Senhor
da sua vida, o Salvador da sua vida, e que você passe por esse processo e que também você se torne filho por adoção. Com a sua permissão, eu desejo orar nesta manhã. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de compartilhar, Pai amado, das bênçãos que o Senhor tem, as ricas bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Neste tempo, nós cremos no Senhor. Nós entendemos por intermédio da Tua Palavra que o caminho é Jesus e nós podemos nos tornar filhos de Ti somente em Cristo, aceitando o sacrifício e recebendo como nosso Senhor e Salvador. Neste momento, aqueles que estão nos ouvindo, esta pessoa que está nos ouvindo e que entendeu e deseja entregar a sua vida porque entendeu que é necessário entregar para que nós sejamos filhos, que o Senhor a aceite nesse momento, que ela confesse com a sua boca: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Pai, eu desejo ser teu filho por adoção. E é neste tempo que nós oramos, e é neste tempo, Pai, que nós agradecemos. No nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que reina para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. E eu agradeço particularmente se você tomou essa decisão. Foi a melhor decisão e mais importante, talvez a mais importante da sua vida. Um grande abraço e que Deus te abençoe grandemente. E até a próxima.